Antigamente nas igrejas, nós falávamos para as ovelhas para que tomassem cuidado com os lobos, porque eles queriam matá-las. Hoje em dia, o terror de algumas ovelhas são outras ovelhas. Paz do Senhor, pessoal, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje, ele é muito, mas muito sério. Como eu falei no início do vídeo, nosso maior medo dentro da igreja com as pessoas era que elas fossem influenciadas pelo mundo e machucadas pelo mundo. E quando isso acontecia, nós a tratávamos até que o coração pudesse estar totalmente curado. Hoje em dia, uma das coisas que eu mais recebo, pessoas machucadas por pessoas de dentro da igreja. E outro dia eu tava pensando sobre isso, Deus me fez lembrar de Saulo. Saulo, se você não conhece, é o passado de Paulo. E a palavra do Senhor diz que ele falou uma certa vez assim, ó: eu costumava pensar que era minha obrigação empenhar-me em me opor ao nome de Jesus Nazareno. Foi exatamente o que eu fiz em Jerusalém. Com a autorização dos principais sacerdotes, fui responsável pela prisão de muitos dentre o povo santo. E eu votava contra eles quando eram condenados à morte. Muitas vezes providenciei que fossem castigados nas sinagogas a fim de obrigá-los a blasfemar. Eu me opunha a eles com tanta violência que os perseguia até as cidades estrangeiras. Do ponto de vista dos cristãos da época, eles achavam que Saulo era um assassino muito perigoso, era uma pessoa de que eles precisavam fugir. Porém, você já parou para pensar do ponto de vista de Saulo? O que passava na cabeça dele? Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? O interessante dessa história é que Saulo achava que estava sendo um instrumento de Deus. Mentira! Ele cria piamente que ele deveria defender os princípios da lei de Moisés contra uma heresia ameaçadora. Então Saulo, gente, era um obreiro de Deus. Ele estava achando que ele estava fazendo de tudo para defender o nome de Deus. Ou seja, Saulo matava os seus irmãos em nome de Deus. Isso lhe soa familiar hoje em dia? Tem muitas pessoas dentro da igreja de Cristo matando os seus irmãos em nome da percepção espiritual daquilo que eles acham que Deus quer. Eles acabam virando o assassino espiritual dos seus irmãos. É claro que eu não estou falando de morte física, de uma pessoa dentro da igreja matar. Pode ter a ver. Mas o que tem mais acontecido hoje em dia é pessoas matando outras pessoas em nome daquilo que eles acham que é certo. Mas você deve parar para pensar o que é que Jesus faria em seu lugar. A Bíblia chega a dizer, gente, um dos versículos que eu mais amo, que eu medito muito nele: não sejais demasiadamente justo, acaso destruiria-te a si mesmo? Na igreja nós temos milhares de pessoas que acabam machucando seus irmãos por causa de uma justiça que ele acha que é o que deve ser feito. Então, porque o irmão não fez aquilo que ele acha que deveria ser certo, o irmão merece ser punido. Por causa de um erro que o irmão cometeu, até porque somos falhos e pecadores, o irmão é severamente castigado através de exclusões, através de olhares. Às vezes você não precisa estar no banco da igreja para que você seja excluído. Basta as panelinhas se formarem e você não ser escolhido para estar dentro delas. Outra coisa, falando sobre panelinha, quando você faz panelinha, você está matando os seus outros irmãos que não fazem parte dela. Se você reparar lá em Provérbios, nas coisas que Deus odeia, né? São 6 que Deus odeia e uma Deus abomina. Todas elas falam de coisas contra o seu irmão. Você começa a parar pra pensar e ver que as coisas que Deus odeia não tem a ver com, por exemplo, feitiçaria ou prostituição. Você começa a ver que as coisas que Deus detesta são coisas entre pessoas. Não é nem contra ele, é contra pessoas. Então, quando você machuca o seu irmão, você está ferindo mais a Deus do que se você adorasse a um ídolo. Será que temos sido como Saulo, matados os nossos irmãos em nome de Jesus? Achar que falando mais sério, achar que sendo mais grosso, achar que excluindo, estamos fazendo isso por amor, porque quando nós amamos nosso filho, nós castigamos ele. Mas será que essa é a tua motivação? Ou é de fato para que o seu irmãozinho pequeno veja que você é superior? Você tem prazer em castigá-lo, que ele possa entender e se colocar no lugar dele? Tudo errado, gente. Até porque se Deus me faz como líder ou acima de outras pessoas, que eu tenha pessoas para liderar, a primeira coisa que eu devo pensar é em servi-las, é em protegê-las, não em controlá-las. Quando eu começo a pensar desse jeito, eu estou fazendo uma liderança que agrade a Deus. Se eu uso o meu poder para fazer aquilo que eu quero, então quem não deveria estar no poder sou eu. Mas entenda,
Eu não tô te julgando. De repente você acha que está fazendo bem. Esse é o ponto principal do vídeo. Saulo achava que estava fazendo bem para os seus irmãos. Ele achava que estava defendendo contra uma heresia que tinha acabado de se levantar. Que história é essa de Jesus? Ele está abolindo as coisas da lei. Eu preciso defender a lei. E por causa desse senso de justiça, ele não percebia que ele estava indo contra Jesus. Até se encontrar com o verdadeiro Jesus, ele ia falar: por que persegues? será que você vai esperar Jesus te parar para você entender que o que você está fazendo não está sendo da vontade de Deus, mas daquilo que você acredita que é certo? Não mate seus irmãos, assim como Caim matou o seu irmão Abel. Eles podem estar agradando a Deus e você nem sabe. O evangelho não é sobre pode, não pode. O evangelho é sobre Cristo. E Cristo veio por amor às pessoas. Então, antes de você falar qualquer coisa, lembre, essa pessoa e merece cuidado, e merece aquilo que Jesus dá. Para finalizar, eu não tô falando que as pessoas, elas não merecem às vezes que vocês a corrijam na palavra, mas faça isso com amor, porque não adianta você fazer todas as coisas que você pode estar fazendo se não tiver amor, não vale de nada. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais para que essa mensagem chegue no coração das pessoas e transforme. A nossa igreja, em nome de Jesus, vai ser reconhecida pelo amor, porque o nosso Deus é amor. Beijo no coração de vocês, se inscreva aqui no canal se você não é inscrito. Fique com Deus e tchau!